Adquira cursos e livros, clicando nos links na descrição. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, em alguns trechos das Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, nós iremos ouvir Jesus dizer que o reino dos céus é das criancinhas. Quem não se fizer criança, quem não se fizer pequenino como uma criança, não entrará no reino dos céus. E na primeira leitura de hoje, parece, para um olhar, numa leitura desatenta, parece haver uma contradição entre essa afirmação de Nosso Senhor e a afirmação aqui de São Paulo na carta aos Coríntios, quando São Paulo diz: Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, tive que vos falar como a pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Então parece haver uma contradição. São Paulo critica os coríntios porque eles são como crianças, e Jesus, no Evangelho, diz que quem não se fizer pequenino como uma criança, não entrará no reino dos céus. Então vamos aqui primeiro compreender o significado da palavra criança no Evangelho e o significado da palavra criança na carta de São Paulo aos Coríntios. Quando Jesus usa a palavra criança no Evangelho, dizendo que quem não se fizer pequenino como uma criança não entrará no reino dos céus, Jesus ele quer dizer a nós que nós, por nós mesmos, nada podemos, né? João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Que assim como uma criança, ela não pode nada sem a ajuda dos seus pais, nós também não conseguiremos entrar no céu, não conseguiremos a santificação, não conseguiremos a nossa salvação sem a ajuda de Jesus, sem reconhecer que por si mesmo não podemos e suplicar-lhe as graças de que precisamos. Então precisamos ser humildes, reconhecer que não podemos por nós mesmos, de que não somos bons por nossa própria conta e precisamos pedir ajuda a nosso Senhor. Senhor, ajuda-me a vencer este pecado, ajuda-me a ultrapassar esta barreira na minha vida, a vencer esse vício. Ajuda-me, Senhor, a me desvencilhar de tanto apego na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a ser santo. Jesus mesmo disse, né? Quando
Jesus se encontrou com aquele jovem rico e propôs a ele vender tudo e segui-lo. E o jovem rico foi embora. Jesus disse: como é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E São Pedro ficou tão admirado e disse: Senhor, quem é que vai conseguir isso? E Jesus disse: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, esta palavra criança aplicada por nosso Senhor não significa imaturidade, não significa infantilismo espiritual, mas significa o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Ao contrário, na primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, quando São Paulo faz a crítica à comunidade de Corinto, dizendo que eles são crianças, que eles são carnais, de que eles não são espirituais, de modo que ele, São Paulo, não pôde falar-lhes como a pessoas espirituais. São Paulo está criticando a imaturidade espiritual dos coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, tive que vos falar como a pessoas carnais, como crianças, como pequenos ainda, como imaturos, como não desenvolvidos na vida espiritual. Então, tive que ficar resolvendo picuinhas, tive que ficar me atendo a coisinhas insignificantes que já não deveriam existir entre vós. Que o que é que significava aqui, o que é que São Paulo queria dizer com coisas carnais, coisas de criança? São Paulo diz assim: visto que, versículo 3, ainda sois carnais, as rivalidades e rixas existem aí no meio de vós. Por isso que São Paulo, ao invés de apresentar-lhes uma doutrina mais consistente, ao invés de fazer uma pregação mais profunda, São Paulo tinha que ficar dando leitinho para eles. É a expressão que São Paulo usa. Versículo 2, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2: pude oferecer-vos somente leite, não um alimento sólido, pois ainda não éreis capazes de tomá-lo. Isto é, existe uma doutrina mais profunda, existe um alimento mais sólido, mas como vós sois imaturos, sois infantilizados, eu só pude apresentar um leitinho, um alimento diluído de Cristo, porque por culpa própria vós vos tornastes incapazes. Meus irmãos, diante disso, nós podemos e devemos nos fazer duas perguntas. Primeiro, e eu? Será que eu sou infantil ou maduro na fé? Já entendemos o que significa ser criança. Todos precisamos ser crianças, todos precisamos ser humildes, todos precisamos reconhecer de que de tudo dependemos de Deus, nada podemos fazer sem Ele. Mas aplicando aqui o segundo aspecto, e nós? Será que não somos também infantis? Será que na nossa vida nós nos atemos a coisas superficiais, a coisas não essenciais, e de modo que impeça o nosso desenvolvimento espiritual? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: caso a resposta seja afirmativa, o que precisamos fazer? E se eu descobrir que eu sou infantil, e se eu descobrir que eu sou imaturo espiritualmente falando, o que é que eu preciso fazer? Então vamos lá, vamos tentar dar a resposta para a primeira pergunta: eu sou ou não sou
imaturo espiritualmente. Isto é, eu sou ou não sou uma pessoa carnal, como usa aqui São Paulo, como sinônimo para crianças, para pessoas não espirituais. Pois bem, São Paulo diz que aqueles que promovem rixas, contendas e problemas, é um dos sinais. Mas se nós pegarmos todas as cartas de São Paulo, ou até mesmo toda a Sagrada Escritura, nós iremos compreender que estas não são as únicas características de uma pessoa imatura na fé, também. Então você, primeiramente, vamos aqui aplicar e se perguntar: será que na minha vida eu perco a oportunidade de viver profundamente a minha fé? Por quê? Porque eu não suporto ser contrariado. Com coisinhas bobas eu já perco a paciência. Com coisinhas bobas eu já crio inimizade na comunidade, em casa, porque eu não aceito ser humilhado. Coisinhas bobas, tá, gente? Eu não estou falando que ninguém vai causar grandes humilhações na sua vida. Não, eu estou falando de coisinhas pequenas, porque pessoas pequenas e medíocres como nós, nos desabamos com coisas pequenas. São coisas insignificantes que nos tiram, né, a paciência, que nos fazem perder a caridade, que fazem com que nós nos deixemos mover por espíritos estranhos, não pelo Espírito de Cristo. E aí, contenda, fofoca, rixa. São Paulo dá até aqui um exemplo que existia nas comunidades de então. Paulo e Apolo pregavam a mesma doutrina. Paulo e Apolo eram fiéis a Cristo. Paulo e Apolo pregavam o evangelho verdadeiro, completo. Não é que Apolo era infiel e Paulo era fiel. Se assim fosse, a escolha de um e outro não só era lícita, como era necessária. Você tem que saber e escolher. Mas os dois eram fiéis. Era apenas questão de grupo, de rivalidade. Entendeu? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, aí outros, em outras passagens, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. E São Paulo vai dizer: todos devemos ser de Cristo, porque é Deus quem faz crescer. Vamos acabar com essas rivalidades. Então aqui nós podemos aplicar em outras situações na nossa vida, na nossa família. Vamos tirar da teoria, do hiperurânio, do mundo das ideias, e vamos aplicar na nossa vida. Às vezes probleminhas, rixas, da nora com a sogra, do marido com a esposa, de irmãos entre irmãos, de vizinhos, coisinhas bobas, quando você poderia tirar de letra. Você tem o Espírito de Cristo. Você pode pegar aquele seu pequeno sofrimento, e é pequeno, né, gente, e colocá-lo junto ao sofrimento de Cristo e aproveitar para fazer daquela pequena ocasião de contrariedade, de humilhação, um caminho de configuração a Cristo. Fulano, ele é catequista, ela é catequista. Fulano falou de mim, dizendo que eu não sou tão competente como ela na catequese. E aí você não sabe receber uma humilhação. Não, você já fica com raiva daquela pessoa, vai tirar justificativas, ou vai fazer o mesmo, dizendo: não, melhor sou eu, ela é ruim, ele é ruim. Quer dizer, você é criança na fé, você é imaturo espiritualmente, porque você é incapaz de carregar a sua cruz com maturidade espiritual. Então este aqui é um primeiro ponto de você se perguntar se isso não está presente na sua vida, lá na sua convivência, na sua vivência, na comunidade, na escola, em casa, com seus familiares.
o meu marido olhou feio para mim, a minha nora não sorriu quando eu fui visitá-la. E aí se cria um problema, e são pessoas de igreja, são pessoas que vão à missa, que recebem Jesus na Eucaristia, mas que são infantis, que são imaturas, que são carnais, que são movidas por espíritos estranhos, não pelo Espírito de Cristo. Então, meus irmãos, vamos colocar a nossa fé em prática, porque às vezes, repito, nós ficamos com teorias tão elevadas e tão bonitas, mas na prática, nas coisinhas mais simples, nós negamos Jesus Cristo e nos comportamos como crianças de uma maneira infantil, imatura, espiritualmente falando. Então nós poderíamos aqui aplicar esta expressão de imaturo espiritualmente, pessoa carnal, que não é capaz de ouvir palavras espirituais, no sentido de que, daquelas outras pessoas que só pegam da palavra de Deus aquilo que lhe é agradável, né? Nós poderíamos dizer, é aquele dito católico jujuba, católico light, entendeu? Aquele católico moderno, que ele só toma da palavra de Deus aquilo que se adequa à sua vontade ou à mentalidade mundana, ou às modas de então, quando o católico, que não é um imaturo espiritual, mas alguém crescido, maduro na fé, ele abraça a fé católica com tudo aquilo que ela representa. Ele paga o preço por ser católico, ele veste a camisa, não é? Ele assume com todas as suas consequências. Ele é católico, ele é de Cristo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias e em todas as situações da sua vida, não apenas naquelas que lhes são mais agradáveis, ou naquelas situações que não vêm de encontro à sua vontade, né, que não lhe causam sofrimento. Assim é fácil, meu santinho, ser católico. Assim é fácil você querer ser militar, né? Eu acho tão bonito a farda. Ok, mas talvez você tenha que ir para a guerra, né? Não, quero não. Mas como assim? Você quer o bônus, mas não quer o ônus? Entendeu? Quer dizer, você quer ser de Cristo, você quer ser católico, então abrace toda a doutrina de Cristo, abrace toda a mensagem de Cristo, e não tenha dúvida que tem cruz. E Jesus nunca negou, porque Jesus nunca quis nos enganar. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas eu prometo que quem perder a sua vida, quem perder algo por causa de mim, vai ganhar muito mais. Então, você, porque é maduro na fé, você abraça toda esta verdade. Pois bem, aqui foi a primeira pergunta. A pergunta é: eu sou ou não sou maduro na minha fé? Eu sou ou não sou imaturo? Em mim existe ou não existe um infantilismo espiritual, de modo que impede Deus de me dar um alimento mais sólido, apenas um leitinho, já que eu, com o meu infantilismo, eu impeço a ação de Deus na minha vida? É a primeira pergunta. E eu acho que muitos aqui, devem ter reconhecido que esta situação existe na sua vida. Aí vem a segunda pergunta: e o que fazer então, padre? Ok, eu vi que eu sou uma criança na fé, uma criança no sentido negativo da palavra, que eu sou infantil, que eu sou imaturo, que eu sou subdesenvolvido, que eu sou um cristão prematuro, que eu sou um cristão, que eu sou uma semente, uma planta deformada, que não tem produzido todos os frutos que deveria produzir, que o meu ouvido é muito seletivo, eu seleciono o que quero ouvir para pôr em prática. O que é que eu preciso fazer? Aqui, meus santos, pode parecer
algo meio chavão, mas é a mais pura verdade. Você precisa, meu santinho, invocar o Espírito Santo. Jesus diz no Evangelho de São João, no capítulo 16, nos versículos 12 e 13, João, capítulo 16, versículos 12 e 13. Muitas coisas, ele está falando aqui com os apóstolos, antes da ressurreição, antes de ele enviar o Espírito Santo, quando ele aparece, se sopra sobre eles o Espírito Santo, né? Sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Então, Jesus está falando antes disso. Então ele diz: muitas coisas tenho ainda a dizer-vos, mas não sois agora capazes de suportar. Isto é, eu tenho muitas coisas a dizer, mas vocês não vão conseguir ouvir, vocês não vão conseguir suportar, vocês não vão conseguir viver. Então, quando eu enviar o Espírito Santo, aí sim, ele vos capacitará a acolher, a compreender, a aprender toda a minha palavra e poder vivê-la. Versículo 13: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Agora, vós não sois capazes, mas quando o Espírito da verdade for enviado, vós sereis capazes. Uma outra passagem também que reforça esta mesma afirmação, está no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 26, quando Jesus diz quase que a mesma coisa: o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. Então, existe algo mais profundo que os apóstolos não estavam ainda em condições de acolher, de compreender e colocar em prática, que Jesus, após o envio do Espírito Santo, os capacitaria. Então, meus irmãos, com toda a fé, isto é, de quem sabe de que sem Deus nós nada podemos, dobremos os nossos joelhos todos os dias e suplique o Espírito Santo. Então aqui, eu estou dizendo de uma outra maneira, aquilo que nós sempre falamos: nós precisamos ter vida de oração, nós precisamos ter amizade com Deus, nós precisamos ter intimidade com o nosso Senhor, dele ser seu amigo. Então você se depara com uma situação difícil na sua vida e você pede: Jesus, me envia o teu Espírito Santo, para que eu seja forte, para que eu viva a tua vontade, para que eu não volte atrás, para que eu não ponha a mão no arado e olhe para trás, para que eu não seja covarde, para que eu não fuja da cruz, para que eu combata o bom combate, para que eu termine a minha corrida e para que eu guarde a fé, porque eu sou covarde, Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu tendo a querer selecionar o que eu vou viver, Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda a pagar o preço pela minha fé. Eu quero, Senhor, eu quero vestir a camisa, vamos usar agora uma expressão mais bíblica, eu quero me revestir-me de Ti, revesti-vos de Cristo, né? Quando eu digo aqui vestir a camisa da nossa fé, eu estou dizendo isso, de você revestir-se de Cristo, assumir a sua fé e assumir Jesus até as últimas consequências. Mas esta fé valente, esta fé intrépida, esta fé corajosa, só nos será possível se nós formos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Então peça ao acordar, quando você traça o sinal da cruz sobre você, peça como uma criança. Olha aqui agora a palavra criança no sentido positivo, no sentido evangélico, no sentido teresiano. Peça ao Espírito Santo, como quem sabe que não merece, mas que pode pedir ao Pai, porque o Pai dá coisas que os filhos não merecem. E você diz: meu Pai, meu Deus, Jesus, concede-me o Espírito Santo. E aí você começa o dia e você começa a se deparar com as suas limitações e você suplica o Espírito Santo.
Aí você vai rezar e você vê que você está desatento, ou que você está até com preguiça de iniciar a sua oração, e você suplica ao Espírito Santo, e você está ouvindo a palavra de Deus, e percebe que o seu coração está gélido, está frio, indiferente, que o seu coração não se movimenta com aquela palavra, e você pede o Espírito Santo, e você comunga, mas percebe que você recebeu o sacramento na boca, mas que não abriu as portas do coração para Ele, e você pede o Espírito Santo, e você, no final do seu dia, você percebe que você infelizmente deixou algumas coisas a desejar, e você pede o Espírito Santo para que no dia de amanhã você possa viver com mais fidelidade a sua fé. Aí, então, e somente então, quando você pedir o Espírito Santo para os seus filhos, para os seus amigos, para o seu esposo, para a sua esposa, isso terá eficácia e verdade, porque você de verdade desejou aquilo que você está pedindo para os outros. Quando você rezar e pedir a conversão para aquelas pessoas por quem você está rezando, esta será uma prece verdadeira, porque você também deseja para você. Mas quando você não deseja viver de verdade a sua fé e fica pedindo isso para os outros, muito provavelmente esta prece é uma prece hipócrita, é uma prece bonitinha que você faz porque você sabe que ela é bonita, mas no seu coração, na sua alma, na sua boca, ela não é verdadeira. Então, aprendamos a ter amizade com o Espírito Santo, a suplicar o Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nós, com verdade, possamos suplicar também para aqueles por quem nós rezamos e intercedemos. Que a Virgem Santíssima interceda por nós, para que esta prática que eu convido vocês a iniciar com mais intensidade hoje, dê frutos em suas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.